Bem-vindos ao aquário virtual do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica. A Câmara Municipal de Almada convida-vos a participar numa viagem de descoberta dos valores naturais do litoral do concelho que vos levará a conhecer a fantástica biodiversidade da nossa costa atlântica. Almada é um dos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, sendo um dos que goza de uma relação mais privilegiada com a água. Entre a margem do rio e a frente atlântica, possui uma linha de costa contínua que se estende por cerca de 35 km. A nascente e a norte, o concelho é limitado por uma frente ribeirinha, onde se destacam as imponentes arribas escavadas pelo Tejo, que chegam a atingir 100 metros de altura em alguns troços. Ao contrário da margem norte do Tejo, já totalmente artificializada, as frentes ribeirinhas de Almada ainda preservam habitats naturais que abrigam espécies de fauna e flora de grande valor biológico. Da proximidade do mar e do rio, resulta um clima mediterrâneo de influência atlântica que permite a coexistência de comunidades vegetais típicas, tanto de climas úmidos como mediterrâneos. Aqui podemos encontrar espécies características dos solos calcários do norte do concelho: o carvalho cerquinho, as pascoinhas, o agrunheiro ou as orquídeas silvestres, cada vez mais raras e ameaçadas. Nas escarpas mais abruptas, nidificam aves de rapina como o peneireiro e o falcão peregrino, duas espécies com um estatuto de conservação especial. As arribas da frente ribeirinha de Almada têm também um grande valor geológico, uma vez que expõem camadas de sedimentos marinhos que datam de um passado com 20 a 16 milhões de anos. Por essa razão, os fósseis de animais e plantas existentes nestas arribas permitem reconstituir a evolução dos antigos ambientes que se sucederam nesta região. A oeste, o concelho de Almada é inteiramente banhado pelo Oceano Atlântico, formando uma frente de praias com mais de 14 km de extensão. A Costa da Caparica, em especial, é uma das zonas balneares mais procuradas do país, recebendo milhões de visitantes por ano, que aqui vêm usufruir da qualidade e beleza paisagística das suas praias. Mas a costa atlântica de Almada é também muito rica em valores naturais, talvez menos conhecidos dos seus visitantes, e por isso poderão passar despercebidos. Partindo do interior para o litoral, é possível distinguir diferentes unidades de paisagem que se estendem por vários quilómetros em faixas paralelas à costa. A arriba fóssil funciona como uma parede vertical que limita toda a zona costeira de Almada, criando uma separação nítida entre a plataforma elevada que é em cima e a planície litoral que se estende desde a sua base até ao oceano. Junto ao limite da arriba, a plataforma elevada encontra-se coberta por uma extensa mancha florestal conhecida como Mata dos Medos. Já a planície litoral abrange um vasto campo de dunas, atualmente ocupado por terrenos agrícolas, zonas urbanas e acacial, e um extenso cordão dunar que se prolonga até à praia e ao mar. A arriba fóssil, cujas escarpas douradas apresentam um aspecto singular que chega aos 90 metros de altura, constitui atualmente um dos traços mais marcantes da paisagem desta região. Mas como terá surgido esta magnífica formação rochosa? E qual a razão de ser designada por fóssil? A sua história é muito antiga e a origem das rochas que a formam remonta a vários milhões de anos, pelo que teremos que recuar no tempo para a conhecer. Embora seja difícil de imaginar, há 15 milhões de anos não existia aqui qualquer arriba e toda a região de Almada se encontrava coberta por um enorme golfo marinho. No fundo desse mar foram-se depositando ao longo dos tempos várias camadas de areia e argila, onde também iam ficando enterrados dentes, ossos e conchas dos seres vivos que aí habitavam, que chegaram aos nossos dias sob a forma de fósseis. Esse mar manteve-se durante muito tempo,
até que, há cerca de 3 milhões de anos, recuou e deu lugar a um grande rio que corria pela parte central da península de Setúbal, indo desaguar na região entre a Fonte da Telha e a Lagoa de Albufeira. Foi este grande rio que transportou e depositou os conglomerados e areias grosseiras que hoje em dia constituem as camadas superiores da Arriba fóssil. Mais tarde, há 35 mil anos, o nível do mar voltou a baixar e ficou 60 metros abaixo do nível atual, pelo que a linha de costa se encontrava mais ao largo do que na configuração que hoje conhecemos. A partir de então, o mar começou a subir a pouco e pouco e, à medida que o ia fazendo, ia escavando as rochas depositadas anteriormente, dando origem a uma Arriba que à data ainda era litoral. Na verdade, de acordo com mapas de meados do século XVIII, nessa altura a faixa costeira onde hoje se encontra a costa da Caparica ainda estava submersa, pelo que, há pouco mais de 250 anos, o mar ainda chegava a esta Arriba. Pensa-se que terá sido por ação do grande sismo de 1755 que assolou a zona da Grande Lisboa que toda esta área se elevou e o mar recuou de forma significativa, deixando a antiga Arriba litoral isolada no interior, ou seja, fossilizada. Desde então, foram-se depositando areias de praia e de duna ao longo da planície costeira e no topo da Arriba, o que, associado à ação erosiva da chuva e do vento, tem vindo a modelar a paisagem que hoje conhecemos. Sobre a Arriba fóssil, existe hoje em dia um extenso pinhal mandado plantar pelo rei Dom João V entre 1689 e 1750, com o objetivo de fixar as areias de duna e impedir o seu avanço sobre as terras agrícolas do interior. A estas dunas fixas, que se situam no topo da Arriba, chama-se Medos, e são elas que dão o nome à reserva botânica da Mata dos Medos, criada em 1971 e que em 1984 foi incluída na área de paisagem protegida da Arriba fóssil da Costa da Caparica. A Mata dos Medos apresenta uma grande diversidade de espécies e habitats de elevada importância e valor ecológico, podendo aqui ser encontrados pinhais litorais, matos de aromáticas e camarinhais. Os pinhais são dominados pelo pinheiro manso, embora também existam espécies como a sabina da praia, a aroeira, o medronheiro e outras que se encontram apenas na Península Ibérica, como a cravinha das areias ou mesmo só em Portugal, como o tomilho carnudo. Nos matos encontram-se muitas plantas aromáticas pontuadas por flores, como a madressilva, o rosmaninho e a perpétua das areias, que enchem a paisagem de cores e aromas. Os camarinhais são um tipo particular de matos dominados pela camarinha, um arbusto que ocorre principalmente nos terraços que existem ao longo do declive da Arriba. Todos estes habitats servem de abrigo e dão alimento a uma grande diversidade de animais, incluindo répteis, aves, mamíferos e insetos, dos quais por vezes só se encontram os rastros deixados na areia. Abandonando a Mata dos Medos e descendo à Arriba, deparamos com uma longa planície litoral que se estende até ao mar, a qual se encontra atualmente muito modificada pelo homem. As alterações terão começado logo a partir de meados do século XVIII, quando pescadores de Ilhavo e do Algarve se vinham instalar nos areais da costa para pescar durante os meses de outono. À medida que se foram estabelecendo, surgiram povoações, caminhos e terras agrícolas que com o tempo levaram à formação das terras da costa, hoje em dia ainda uma importante zona hortícola de toda a área metropolitana de Lisboa. Entre os finais do século XIX e meados do século XX, várias ações de florestação das dunas e de drenagem de zonas pantanosas levaram à plantação de uma grande diversidade de espécies florestais, das quais resultaram os extensos pinhais e acaciais que hoje conhecemos. Embora ocupem uma área extensa, as acácias são espécies exóticas oriundas da Austrália, cujas comunidades muito densas dificultam o crescimento de outras plantas, diminuindo a biodiversidade local. Entre o acacial e a praia, existe uma faixa de dunas móveis chamada Cordão Dunar, que funciona como um grande reservatório de areia onde habitam plantas e animais bem adaptados a este ecossistema. De facto, as espécies que aqui vivem, como os cíperos, a erva-pinheira, a herniária ou a morganheira,
Têm de sobreviver em condições muito difíceis, sendo muito resistentes ao vento, à salinidade e ao soterramento. O estorno é uma destas plantas formidáveis, capaz de acelerar o crescimento quando fica soterrado, aumentando assim a rede de raízes que fixa a areia e contribuindo para a formação de dunas cada vez maiores. Espécies ainda mais resistentes, como o cardo rolador, o narciso das areias, o goivinho das praias e o feno das areias, são capazes de sobreviver mesmo na frente do nar, virada para o mar, ou até já nas areias da praia. No entanto, com o aumento do número de visitantes nas praias da Costa da Caparica, a fixação destas plantas torna-se cada vez mais difícil. E sem a sua ajuda para reter a areia, as dunas tendem a desaparecer, levadas pelo vento. É por esta razão que, nos últimos anos, tem vindo a ser implementado nas praias da Costa da Caparica um projeto municipal de recuperação e restauro ecológico do sistema dunar, batizado como Reduna. Graças à instalação de paliçadas de vime e replantação de espécies como o estorno, o Reduna tem permitido aumentar a capacidade de retenção e fixação de areias nas dunas, fomentando o seu crescimento e tornando-as mais resistentes à erosão marinha e eólica. Quando os sistemas dunares estão em equilíbrio, as dunas funcionam como barreiras naturais, com um papel fundamental na proteção do litoral contra a ação dos ventos e das ondas, reduzindo os efeitos de galgamentos e inundação marinha que geralmente ocorrem no inverno associados às tempestades. Junto às praias, no entanto, o mar sobe e desce todos os dias, completando 2 ciclos de maré em cada dia. Cada ciclo de maré tem 4 fases distintas. A maré vazia, ou baixa-mar, quando o nível do mar está mais baixo; a enchente, quando a maré começa a subir; a maré cheia ou praia-mar, quando o nível do mar atinge o máximo de altura; e a vazante, quando o mar volta a descer, até atingir novamente a maré vazia. Os ciclos de maré são regulados principalmente pela Lua, que exerce poderosas forças de atração gravítica sobre a Terra. Quando a Lua está alinhada com a Terra, a força exercida sobre o ponto mais próximo do globo terrestre atrai a água na sua direção e dá-se a maré cheia. Como a Terra está sempre a rodar sobre o seu eixo, cerca de 6 horas mais tarde, o mesmo ponto do globo está a 90 graus da Lua e acontece então a maré vazia. Passadas mais 6 horas, esse ponto fica exatamente do lado oposto da Lua e volta a acontecer a maré cheia. Agora, porque a força de atração da Lua é mínima e menor do que a força de rotação da Terra. Desta forma, cada ciclo completo de marés demora cerca de 12 horas, acontecendo por dia 2 momentos de maré cheia e 2 de maré vazia. A zona entre marés é assim um local onde é difícil viver, mas onde habitam muitos seres que encontraram várias formas de se adaptar ao constante vai-vem do mar. Invertebrados que vivem fixos nas rochas, como as cracas, os mexilhões ou as anémonas, apenas se abrem e alimentam durante a maré cheia, recolhendo os tentáculos ou fechando as suas conchas quando a água recua. Já os animais capazes de se mover, como os caranguejos, camarões e peixes, procuram aproveitar melhor as subidas e descidas do mar, alimentando-se quando este sobe e abrigando-se em poças de maré quando desce. Vamos agora observar de perto o que se passa nestas zonas costeiras, entrando num cenário virtual onde é possível acompanhar o ritmo das marés junto às rochas de um pontão da Costa da Caparica.